Muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário ad hoc, o deputado Neudi Sareta, para proceder à leitura da ata da última sessão. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, estimados catarinenses, nos acompanham. Senhor presidente, vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui para fazer uma saudação especial também ao seu José Antônio Sareta, meu irmão, meu querido irmão que está aqui acompanhando a sessão nessa manhã, uma alegria de tê-lo presente. Ata da 47ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 31 de maio de 2023. Às 14 horas do dia 31 de maio de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu por aprovada. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações, fizeram uso da palavra os senhores deputados Gerry Consoli, Marquito, Volney Weber, delegado Egídio e Carlos Humberto. No grande expediente, nesse horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Marquito, Carlos Humberto, Lunelli, Emerson Stein, Vicente Caro Preso e Neudi Sareta. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou o próximo horário. Ordem do dia, foram aprovados os pedidos de informação 259 a 264/2023, as moções 909 a 933/2023, bem como os requerimentos 2039 e 2040/2023. O senhor presidente ainda deferiu o requerimento de constituição da Frente Parlamentar número 98 e os requerimentos 2036, 2038 e 2041 a 2088, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 579 a 584 e 586 a 596. Explicações pessoais, fizeram uso da palavra, deputados Matheus Cadorim e Maurício Kudilac. Nada mais havendo a tratar. Antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para quinta-feira, no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Muito obrigado, deputado Sareta. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, doa por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar em primeiro lugar, hoje o senhor deputado Gerry Consoli, a quem concedo a palavra por até 10 minutos. Bom dia a todos. Bom dia, deputado delegado Egídio, que preside a nossa sessão, deputado Sareta, demais colegas deputados, senhores visitantes. Bom dia a todos os colaboradores, os servidores dessa casa, e eu deixo aqui o meu agradecimento especial por toda a atenção e todo o suporte que vocês têm dado a mim e à minha equipe. E aproveito também para fazer um agradecimento ao presidente da casa, o deputado Mauro de Nadal, pela presteza, pela forma como tem nos auxiliado e nos dado toda a atenção. Falemos hoje de algo que já está causando um forte impacto econômico negativo na vida das pessoas. Especificamente na vida dos aposentados, que aqui no estado de Santa Catarina são em torno de 300 mil aposentados no regime geral de previdência e em torno de 77 mil aposentados na área pública. Esse impacto negativo logo se estenderá para o comércio, para o setor de serviços, irá impactar de forma negativa o turismo, irá desacelerar o giro financeiro em até 40% das pequenas cidades de Santa Catarina, pois essas cidades têm o seu comércio impulsionado
pela renda da aposentadoria de muitos cidadãos catarinenses. Esse impacto negativo está restringindo e cada vez mais irá restringir o poder de compra desses cidadãos no que tange também aos itens básicos e inclusive medicamentos e pagamentos diversos por eles assumidos. Eu estou falando dos empréstimos consignados. Eu quero aqui lhes apresentar números atualizados acerca desta prática e do grande número de contratos fraudulentos que ocorrem neste modelo de crédito. Hoje, protocolados no judiciário catarinense, se estima mais de 50 mil processos sobre essa matéria. Especialistas confirmam que o maior número de processos hoje no judiciário catarinense tratam especificamente dessa matéria. O que nos preocupa é o fato de que algo que pode ajudar, que é um caminho para flexibilizar o endividamento dos cidadãos ou para dar-lhes condições de amortizar o endividamento, que pode ajudar em um momento de necessidade financeira do aposentado, que pode viabilizar até mesmo empreender pós-aposentadoria, fomentando a compra de insumos para atividades que possam dar uma ocupação, melhorar a renda do aposentado e viabilizar muitas coisas para as famílias, está sendo usado de forma que vilipendia o crédito e o poder de compra do cidadão. O cidadão está sendo, ou está vítima, ou está sob a operação deste crédito de maneira desenfreada, causando deliberadamente o endividamento perene dos aposentados, pois não se está tendo uma resposta condizente dos órgãos de apoio e controle ao cidadão no que tange a esta modalidade de crédito, ao endividamento e também ao direito de proteção do consumidor. É importante ressaltar as ações implementadas pelo PROCON em várias cidades de Santa Catarina, com multas, com fechamentos de lojas de créditos e bancos, e mesmo assim não surte o efeito necessário para inibir e até coibir esses atos que podemos até classificar como golpe. Como já mencionado, o maior volume de ações que adentram hoje no judiciário tratam das fraudes sobre os aposentados. Na grande maioria dos PROCONs de cada cidade do estado de Santa Catarina, o índice maior de reclamações é relativo aos empréstimos fraudulentos contra estes aposentados. Eu fui provocado por associações de aposentados, por advogados, por aposentados que vieram diretamente conversar comigo, pela assistência social, para que tivessem a devida atenção e socorro a respeito deste fato. Me reuni então com advogados, com a Comissão de Direito Bancário, com a Comissão de Direito de Consumidor, com o PROCON estadual, para debatermos a problemática. A situação que se apresenta é gravíssima. Após estas reuniões, eu inclusive procurei o presidente do Tribunal de Justiça, o eminente desembargador João Henrique Blasi, o qual de imediato demonstrou a sua preocupação com o elevadíssimo número de ações que adentram o Tribunal de Justiça todos os dias. Dados preliminares, só no PROCON estadual, somam-se mais de 4 mil reclamações no último ano. Tive acesso a diversos contratos que notoriamente são fraudulentos. Para tanto, eu encaminhei um pedido de informação e diversos requerimentos a diversos órgãos e instituições. E também, para que possamos dar uma resposta, e mais que isso, socorrer essas pessoas, proponho um largo e aberto debate em uma audiência pública nesta casa, onde diversas instituições já se comprometeram em se fazer representadas. E para junto conosco, senhores colegas deputados e deputadas, apresentarmos formas para que se possa inibir, cercear, coibir e punir os atos fraudulentos nos empréstimos consignados dos aposentados. Os aposentados catarinenses pedem a nossa atenção e contam com o nosso apoio. Após essa sessão, estarei recebendo aqui, inclusive, 30 representantes de diversas associações de aposentados do Estado, que vêm me entregar em mãos as suas queixas e as suas dificuldades. Aproveitando o meu momento de fala na casa, eu quero estender um agradecimento especial à FECAM, na pessoa do presidente do Colegiado de Defesa Civil da FECAM, senhor Alfredo Anselmo Gomes, e demais membros do colegiado que estiverem em reunião comigo esta semana.
me trouxeram pautas importantes e iniciamos juntos uma força de trabalho visando restabelecer as estruturas municipais da Defesa Civil no estado de Santa Catarina. Tendo em vista que alguns municípios do estado nem ao menos sequer um veículo para vistorias têm e necessitam a todo momento para seu trabalho, para vistorias, em caso de uma catástrofe, de alguma situação adversa, ficam na dependência de estrutura de outras secretarias ou outras instituições para terem o básico para poder então desenvolver as suas atividades. Eu não posso deixar de citar um membro dessa comissão, que foi a pessoa que incentivou as nossas reuniões e a fazermos esse trabalho conjunto, meu particular amigo Coronel Abreu, Renato Abreu, que inclusive é o diretor da Defesa Civil da nossa cidade. Foi uma ótima reunião, o colegiado veio munido de dados, de informações e mais do que isso, munidos de uma vontade verdadeira de construir algo que atenda e que resolva os problemas da Defesa Civil aí em todo o nosso estado. Por fim, aproveitando o meu momento de fala, no dia de hoje, 1º/6, é o aniversário da cidade de Apiúna, que comemora os seus 34 anos. Apiúna é uma cidade que me acolheu muito bem, delegado Egídio e demais colegas, e foi no estado de Santa Catarina a cidade onde percentualmente eu fiz o meu maior número de votos. Eu tive uma votação muito expressiva. Apiúna é a minha segunda casa. O prefeito Marcelo, que está fazendo um trabalho lindo. Eu quero mencionar também o apoio que eu obtive do senhor seu pai, o Doutel, e do seu irmão Mateus, meu colega, meu amigo de negócios. E eu quero estender aqui um convite a todos os senhores, porque no dia 16 de junho, às 19 horas, no município de Apiúna, terá a abertura da festa do município, a Tange Fest em Apiúna. Uma estrutura muito bem montada, que o prefeito, de uma maneira muito sensível, está viabilizando a todos os cidadãos o acesso gratuito a muitos shows, a muitas atividades. Nós estaremos lá presentes prestigiando, valorizando as festas que acontecem nos vales, que muito impulsionam o setor de turismo, o setor de eventos e que trazem alegria para a população dos vales. Muito obrigado a todos. Obrigado também, deputado Gerri. Próximo inscrito para falar agora em breves comunicações é o deputado Fabiano da Luz. Vossa Excelência também tem o prazo regimental de até 10 minutos. Muito obrigado, delegado Egídio, que preside esta sessão. Eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar meus colegas deputados que aqui estão, os colegas deputados e deputadas que nos acompanham pela sessão online e a toda a comunidade catarinense. Mas, senhor presidente, esta semana o governo do estado divulgou no portal da transparência os números do estado de Santa Catarina. E diante de todo o choro que o governo vem fazendo, eu fui bater um olho para ver como é que realmente estava a situação do governo do estado. Por quê? Esta semana a Assembleia promoveu aqui mais uma audiência pública, reuniu os prefeitos e, infelizmente, os prefeitos saíram mais uma vez sem uma resposta de quando é que as obras vão retomar, de quando é que vão acontecer os pagamentos daquelas obras que foram iniciadas no ano passado e que até agora não tem perspectiva nenhuma de continuarem, nenhuma de sair em pagamento. Nós estamos entrando agora no período do inverno. E o senhor sabe, deputado Altair, que a neblina agora toma conta das rodovias. Hoje pela manhã aconteceu um grave acidente, mais uma vez no oeste de Santa Catarina, envolvendo 4 veículos. A neblina prejudicou e não há visibilidade. E o problema é que as rodovias estão em fase de obras inacabadas, não tem sinalização, as estradas cheias de buracos. Imaginem o que vai ser esse período do inverno agora para todos os catarinenses. Mas o governo divulgou seus dados e eu estava analisando que a arrecadação bruta do governo nesse primeiro trimestre, de janeiro a abril, foi de 19.355.714,82. A dedução realizada, 5.704.900.677. Arrecadado líquido, 13.650.435.
É bem verdade que, comparado com 2022, houve uma pequena baixa na receita. E vocês ouviram aqui, quando o governo fez aqui sua apresentação, explanação, que uma das alegações do choro foi que a folha de pagamento havia extrapolado. No portal da transparência, o governo coloca aqui que a folha está em 44,19, ou seja, bem abaixo do limite para extrapolar o pagamento. Então, isso aqui mostra que o governo tem capacidade de investimento. Não fosse isso, olhando um pouquinho mais nos números que o governo do Estado apresentou no portal da transparência, o governo recebeu, o atual governo recebeu a administração no dia 1º de janeiro de 2023 com 3 bilhões 210 milhões 559 mil 538 reais com 27 centavos. Ou seja, o governo não começou no arroxo, o governo não começou no aperto, o governo começou com 3 bilhões 210 milhões em caixa. E, nesse período, o governo já teve um superávit de 2 bilhões 194 milhões de reais. Ou seja, até hoje o governo tem mais de 5 bilhões de reais em caixa. A situação do Estado não é desesperadora da forma como o governo apresenta aí. E a previsão de arrecadação é de um crescimento, podendo subir de 44 para 47 bilhões de reais. Então deve vir mais superávit do governo esse ano. E a angústia que todos os prefeitos têm é quando é que vai haver o pagamento das emendas, quando é que vai haver o pagamento das obras que não tem mais pagamento há mais de 6 meses. E a dúvida de todos os catarinenses é quando que o governo vai começar a trabalhar, quando é que vai pôr a máquina para rodar e quando é que a gente vai começar a ver as máquinas na pista. Uma das dúvidas que a gente tem é porque a transparência feita através dos PIX, das transferências simples que estavam acontecendo, ela permitia um maior controle e permitia uma transparência maior. Agora, se o governo quer parar com tudo aquilo que vinha sendo feito e gerar novos convênios para cada obra, para cada emenda, é normal que o governo quer pôr a assinatura dele em cada obra que está acontecendo, mas até gerar esses convênios, nós não vamos ver pagamento em obras esse ano. Eu vou levar isso aqui ao conhecimento do presidente da Casa, o deputado Mauro de Nadal, porque, afinal, nós, deputados, temos aqui mais de 4.000 emendas entregues em todo o estado de Santa Catarina, os prefeitos nos ligam toda semana, querem saber quando sai pagamento, a sociedade nos liga toda semana pedindo quando é que vai haver um tapa-buracos, nós não temos resposta para dar para a sociedade, o governo não nos dá resposta, os prefeitos não sabem também qual é a resposta, mas o fato é que hoje é 1º de junho, nós estamos na metade do ano, então é mais do que na hora do governo começar a dar respostas para a sociedade, de começar a mostrar trabalho e a gente poder olhar para todos os catarinenses e ver que não, realmente agora as coisas estão começando a acontecer. Mas lembrando a todos, nós estamos em junho, o governo tem mais de 5 bilhões em caixa, está na hora de nós ver o trabalho acontecer. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Fabiano da Luz. Não havendo mais inscritos em breves comunicações, passamos agora ao horário destinado aos partidos políticos. Hoje o primeiro horário é do PL. Segundo horário é do Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Consulto ninguém. Bloco União, PSD, PTB. O próximo bloco, Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PDT. Deputado Sareta, Vossa Excelência tem o prazo de até 7 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, estimada deputada, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, mais uma vez cumprimentar meu
ilustre visitante e irmão que está acompanhando essa sessão aqui. Senhor presidente, o tempo é curto, mas eu queria, inclusive, o deputado Fabiano falou aqui sobre arrecadação em finanças e problemas, eu quero até complementar um pouco, deputado, lembrando que hoje os estados vão ter um aumento, né? Todos eles, com exceção de 3, vão ter um aumento grande na sua arrecadação, porque vão cobrar mais ICMS. Estabelecer um valor fixo, deputado Oscar, por litro de gasolina, foi o CONFAS, não foi só Santa Catarina, mas estabelecer um valor lá atrás quando a gasolina estava alta. Agora o governo, através da Petrobras, baixou a gasolina e ficou aquele valor estabelecido lá atrás. A partir de hoje vai ter um aumento bastante considerável na conta dos consumidores por conta do aumento do ICMS estadual, aí em torno de 25 centavos, de 20 a 25 centavos, o que representa para o Estado 40 milhões a mais, segundo cálculos da própria Secretaria da Fazenda, por mês, 40 milhões de reais, deputado Altair. Eu espero que pelo menos com esse incremento considerável, 40 milhões por mês, isso vai dar 500 milhões no ano. E eu estou falando só da gasolina, que essas obras que estão paradas possam, de fato, ser destravadas. Nós temos falado muito aqui, principalmente das rodovias, né? A gente poderia citar inúmeras aqui, mas eu exemplifico, citando a SC 283, a rodovia estadual que mais passa proteína animal, que sai ali de Concórdia, Ceará, Chapecó, e vai até o extremo oeste. Nós fizemos na semana passada as audiências públicas, inclusive na audiência pública de Concórdia, muito representativa, e essa rodovia foi bastante falada, citada. Eu acho que boa vontade lá do Gerry, secretário que estava lá também, mas o fato é que a região cobra que não sentiu firmeza, né, de que efetivamente aqueles trechos que não estão licitados vão ser licitados e que possam sair. Então, essa preocupação é muito grande e eu espero que agora, então, com esse incremento todo de receita que o Estado vai ter, não haja mais justificativa para não dar andamento nessas obras. Ontem já repercuti isso aqui, nós fizemos audiência quadrimestral de prestação de contas da Secretaria de Estado da Saúde ontem, com toda a equipe da Secretaria da Saúde, e já falei ontem na sessão também sobre os temas que mais preocupam no momento. Eu queria retornar hoje, porque ontem venceu o prazo da campanha da vacinação da gripe, e apenas aquele público-alvo inicial para a campanha, porque depois ela foi estendida para todos, apenas 41% foram imunizados. E essa campanha o Ministério da Saúde prorrogou, então ela continua. É importante que a gente possa ajudar a divulgar para que as pessoas possam se imunizar também, para a gente conseguir desafogar os pronto-socorro, as UTIs. Nós estamos com todas as UTIs no estado ocupadas, lotadas, os hospitais todos com pronto-socorro superlotados, abarrotados, e se a atenção primária não funcionar, a saúde nós não vamos desafogar as UTIs e os pronto-socorro. E a atenção primária pressupõe, inclusive, a questão também da imunização. Só para citar uma outra questão, além da influenza e tal, nós temos também o problema da dengue. Só esse ano nós já tivemos 53 vítimas fatais pela dengue em Santa Catarina, 20 vítimas fatais aqui na Grande Florianópolis. Então, é uma situação preocupante em relação à dengue, chikungunya, zika, com um aumento muito grande de casos em comparação, inclusive, com o ano anterior. De acordo, inclusive, com os próprios órgãos da saúde estadual, até o momento, nós temos cerca de 43 mil focos e mais de 50 mil casos confirmados de doença em Santa Catarina. Então, realmente é preocupante, eu queria chamar a atenção para isso. Eu acho que a questão também da dengue é reflexo
da diminuição dos agentes de endemia que houve nos últimos anos, né? Nós precisamos recompor isso, e eu espero que tanto os municípios, quanto o Estado, quanto a União, possam, de forma conjunta, atuar para nós retomarmos o controle disso, ampliarmos agentes de endemia, ampliarmos a prevenção, para que a gente saia dessa situação tão difícil que a saúde se encontra, e também em relação à dengue. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado também, deputado de Sareta. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, o próximo horário é do bloco Podemos, Republicanos Novo. Próximo, PP. Deputada Thaís Silva, Vossa Excelência tem o prazo de até 5 minutos. Meu bom dia, senhor presidente, delegado Egídio, que preside essa sessão, a todos os senhores deputados, a todas as senhoras deputadas, aos telespectadores da TV Assembleia Legislativa e também da Rádio Digital. Nós estamos na manhã desta quinta-feira para falarmos sobre a votação do marco temporal que ocorreu esta semana em Brasília, e a Câmara dos Deputados finalmente, aliás, o Congresso Nacional, que é uma matéria de natureza legislativa, consegue reunir maioria para deliberar sobre um tema muito importante que diz respeito ao marco temporal. A Constituição de 1988 deixou bem claro que terras indígenas, no seu artigo 231, são terras onde habitavam comunidades indígenas naquele momento, e fixava demarcação de novas terras indígenas por um prazo de mais 5 anos. Evidentemente, de 1988, mais 5 anos dá 1993, onde a matéria já devia estar pacificada. No entanto, várias ações foram ocorrendo, algumas das ações já foram decididas pelo Supremo Tribunal Federal, sempre afirmando que o marco temporal é a data da Constituição brasileira de 1988. Mas, agora, através do projeto de lei número 490, foi a votação na Câmara de Deputados, e tivemos um resultado de 283 votos favoráveis ao marco legal e 155 votos contra e uma abstenção. Evidentemente que esse não é uma luta contra os povos indígenas, ou contra os produtores rurais, ou contra governo, ou a favor de governo. É uma luta a favor da estabilidade jurídica no campo, até porque as comunidades indígenas, elas precisam de mais políticas públicas voltadas para a educação e saúde. Essa é a principal necessidade que as comunidades indígenas pedem. Os índios não têm pedido mais terras, até porque já possuem 14% do território nacional, o que significa uma quantidade de terra já reservada, já garantida constitucionalmente, de que são terras indígenas e que tem que ser respeitadas de acordo com o marco temporal. Portanto, essa matéria vai para o Senado. Espero que o Senado tenha o mesmo juízo que a Câmara dos Deputados também teve, e que também o próprio STF, que está marcado para o dia 7, o julgamento no STF, que não entre em matéria internos corpus do Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional decida em relação a essa matéria. O campo precisa de segurança jurídica para produzir. E só para ter uma base, o PIB do Brasil tem crescido graças ao agronegócio. Há pouco recebi uma matéria publicada que o agronegócio é o que tem impulsionado o produto interno do Brasil, ou seja, o crescimento da economia. E nós precisamos dar segurança jurídica aos produtores,
independente do seu tamanho, todos os produtores rurais, da agricultura familiar, dos produtores de produto orgânico, assim como a agricultura em grande escala, nós precisamos fortalecer o agronegócio, a agricultura brasileira, no sentido de dar segurança alimentar e estar fortalecendo a nossa economia. Por isso, meus parabéns vai para o Congresso Nacional por ter liderado esse trabalho e buscado uma definição para que nós possamos ter segurança jurídica no campo e oportunidade para quem trabalha e produz, e segurança também para os povos indígenas. E agora o governo federal, que tem inclusive o Ministério dos Povos Indígenas, que criem políticas mais fortes para fortalecer a educação e a saúde dos povos indígenas, que é um dever de todos nós brasileiros. Grande abraço a todos, um bom final de semana. Obrigado, deputado Altair Silva. O próximo horário destinado aos partidos políticos é do PSOL. Bom, não havendo mais inscritos no horário dos partidos políticos, eu suspendo, neste momento, a sessão ordinária por 10 minutos, por solicitação da deputada Luciane Carminati, para manifestação do defensor público, Dr. João Jofili Coutinho, presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado de Santa Catarina, ADEPESC, para falar sobre os 10 anos de implantação da Defensoria Pública Estadual e os trabalhos desenvolvidos por essa importante instituição. Gostaria de registrar também aqui, com muita alegria e satisfação, a presença do senhor Rainer Trien, cidadão alemão, e também do senhor Carlos Milnitz, empresário e grande patrocinador e incentivador do esporte catarinense, tendo como o time da APAN de Blumenau patrocinado pela empresa Eleva Química. Obrigado pela presença de vocês. Doutor João, o senhor tem a palavra para se manifestar. Bom dia a todos e a todas. Agradeço muito. Agradeço aqui, gostaria de começar os agradecimentos à deputada Luciane Carminati, que fez o requerimento para possibilitar aqui a nossa fala, também a todas as lideranças que assinaram esse requerimento para possibilitar a fala aqui. Agradecer enormemente aos deputados e às deputadas aqui presentes no plenário. Agradecer em nome aqui do delegado Egídio, do deputado delegado Egídio, que preside a sessão. Queria agradecer também aqui a presença dos meus colegas, da nossa ouvidora geral, a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Deputado, celebrar a Defensoria é muito além de uma instituição. É celebrar o povo catarinense, o exercício da cidadania, o acesso à justiça, celebrar defesa qualificada e um olhar humano ao processo. Eu vou pedir permissão para, se possível, passar um slide que vai me orientar aqui nessa fala. A Defensoria Pública, nobres deputados, tem assento constitucional no capítulo 4 das funções essenciais da Justiça, uma seção própria, seção 4. O artigo 134 prevê que a Defensoria Pública é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional, com expressão e instrumento ao regime democrático. Esse artigo também traz as suas autonomias, que foram já reconhecidas aqui por essa Casa, e a Defensoria Pública agradece imensamente todo o apoio que a Assembleia Legislativa sempre deu à instituição. Mas falando expressamente aqui sobre a Defensoria Pública Catarinense, a Defensoria Pública ela teve a efetiva atividade com a população de Santa Catarina em 2013, ou seja, é uma grande honra estar nesse momento aqui no plenário falando em um ano que se comemora 10 anos de atividade da instituição no Estado. A Defensoria Pública teve em 2013, como disse, com a posse das primeiras defensoras e defensores públicos, que também se juntaram à equipe de analistas e técnicos. Hoje, a Defensoria Pública ela tem atualmente em atividade 119 defensores e defensores públicos atuantes, com uma equipe de apoio de 100 analistas e 80 técnicos. A Defensoria Pública está presente em atuação em 24 núcleos espalhados pelo Estado. Ou seja, a Defensoria Pública, a verdade, ainda precisa expandir os seus serviços para todas as 111 comarcas. Mas eu gostaria aqui de ressaltar
que a Defensoria Pública está efetivamente nas grandes comarcas, nos grandes centros populacionais, atingindo um expressivo número de catarinenses em situação de vulnerabilidade. Os 24 núcleos abrangem cidades que alcançam população aproximada de 3.800.000 pessoas, ou seja, os serviços da Defensoria Pública hoje no Estado atendem mais de 50% da população de Santa Catarina. 10 anos de existência, deputados. Nesse curto tempo de espaço, a Defensoria Pública já fez muito pela população vulnerável. Foram mais de 3.486.000 atos praticados com atendimentos, petições, audiências de conciliações e mediações, em diversas áreas de atuação, seja na área da família, com pleitos de pensão alimentícia, guarda, convivência. O catarinense que não consegue medicamento, cirurgia, procura a DPE, e a Defensoria Pública tenta resolver extrajudicialmente, seja com o município, seja com o governo do Estado ou até com a União Federal, dependendo do medicamento. A área de infância e juventude, aqui que tem o nosso colega Edson, foram mais de 3.000 atendimentos de pedidos envolvendo direitos à educação. Ou seja, mais de 3.000 crianças foram colocadas no sistema de educação com a atuação da Defensoria Pública. A área civil, de forma geral, também a atuação da Defensoria. E na execução penal, vale a pena relembrar que desde que a DPE foi implantada e passou a atuar como órgão de execução penal, comparecendo e fiscalizando o sistema prisional, não se teve mais grandes incidentes ou atentados no Estado. E aqui, nobres deputados, eu gostaria de chamar a atenção aos acessos às cortes superiores. A DPE levou o acesso à justiça catarinense até as últimas instâncias, aqui também representado pelo nosso colega Tiago, que participa do núcleo, e levou às últimas instâncias independente da condição financeira. Entre 2013 e 2023, foram mais de 22.000 processos no Superior Tribunal de Justiça. Aqui esse gráfico representa uma atuação da Defensoria Pública nos habeas corpus no STJ, que representa maior parcela, 54%, de todos os habeas corpus impetrados aqui em Santa Catarina. Isso acaba, um estudo feito pelo nosso núcleo com a parceria do Superior Tribunal de Justiça, num recorte de 3 anos, essas medidas da Defensoria Pública tiveram uma redução de mais de 2.000 anos de penas, em apenas 3 anos de atuação. Isso traz medida de justiça, porque é o direito catarinense também indo ao Superior Tribunal de Justiça, mas também medida de economia. E aqui, utilizando o parâmetro do CISPEN, em 2002, houve uma economia com esses 2.000 anos de pena de mais de 75 milhões dos cofres públicos. Também gostaria de salientar aqui, nobres deputados, que a DPE não parou na pandemia. Uma pandemia que assolou todo o planeta, a DPE não interrompeu os trabalhos e seguiu atendendo a população, adequando o serviço conforme procedimentos de segurança. Criou um grupo de apoio, um grupo de pessoas em vulnerabilidade, para fazer atuações coletivas e recomendações para que a população vulnerável não ficasse mais desatendida nesse momento tão importante, nesse momento tão difícil que passou o mundo. Também, ao longo desses 10 anos, foram criados núcleos especializados e uma sala aqui de atendimento na Assembleia Legislativa, que hoje tem atuação e responsabilidade do nosso colega Tausen. Essa sala de atendimento, no seu curto tempo de existência, já realizou quase 1.000 atendimentos. Demandas que chegam a essa casa, a Casa do Povo, e o parlamentar consegue encaminhar a Defensoria Pública, que também é uma instituição de portas abertas e preparada para receber a população catarinense. Além dessa importante ferramenta, a Defensoria Pública conseguiu se estruturar nesse período com núcleos coletivos, como o Núcleo da Infância e Juventude e Direitos da Pessoa Idosa, Núcleo de Cidadania, Núcleo Especializado da Defesa do Consumidor, Núcleo de Habitação, Núcleo de Política Criminal e Execução Penal e o Núcleo de Promoção e Defesa do Direito das Mulheres. Essa atuação merece destaque também, até porque durante a pandemia se teve uma infelizmente, uma larga violência contra as mulheres. Em junho de 2021, a Defensoria Pública criou um núcleo especializado aqui na capital, exclusivo para atender as mulheres em situação de violência, com acompanhamento no processo criminal, de defesa da mulher, medidas protetivas. E só em 1 ano e meio foram mais de 2.000 atendimentos dessas mulheres vítimas de violência doméstica,
Ou seja, esse serviço tem que ser ampliado para todo o Estado. Também, durante esse período, a ouvidoria, aqui a nossa ouvidora geral presente, foi implementada a ouvidoria na Defensoria Pública. A ouvidoria geral ela é um órgão auxiliar da Defensoria. Em 2021, com a participação de 73 entidades da sociedade civil, teve uma eleição, uma lista tríplice foi formada, e a professora e doutora Maria Aparecida Luca Calvilha foi escolhida como a nossa ouvidora geral. E aqui, para falar da ouvidoria, vou parafrasear uma frase dela. A ouvidoria funciona como uma verdadeira ponte entre a Defensoria Pública e a sociedade civil, sendo a voz da população dentro da instituição, humanizando ainda mais o serviço público. Gostaria aqui também, desculpa se eu estou sendo rápido aqui, o tempo é curto, mas destacar aqui como toda a ferramenta que a Defensoria Pública recebe é utilizada em prol e favor à população carente. A Van de Direitos chegou aqui no Estado de Santa Catarina em setembro de 2020, pelo Ministério dos Direitos Humanos, uma emenda parlamentar da deputada Carmen Zanotto. Essa Van de Direitos é equipada com impressoras, com mesas, cadeiras, e com essa Van de Direitos a Defensoria Pública consegue ir até as comunidades, até os locais mais carentes para fazer os atendimentos da população. E também em outras cidades que não tem hoje o núcleo da Defensoria Pública. Ou seja, toda a ferramenta investida na Defensoria Pública é revertida para a sociedade, para a população vulnerável. Eu gostaria, nesse momento, de pedir a passar um vídeo. O vídeo retrata um pouco as campanhas que a Defensoria Pública faz a nível nacional. Essa campanha é onde a Defensoria, a Justiça e a Cidadania, que retrata a nossa campanha do ano passado. Olha, eu busquei a Defensoria Pública por falta de apoio do próprio governo, né? Porque eu sou portador de uma doença, que é o câncer, né? E eu preciso da medicação, e é uma medicação que o governo tem por obrigação a fornecer ao portador de câncer. Tivemos o atendimento aqui, eles vieram aqui no Cerrado com os carros deles, com os computadores deles, fizeram atendimento para nós, trouxeram a sede, lá que é vizinha ao CRAS, né? Ou ao ZEB, fizeram atendimento. Esse remédio, na época que eu precisava dele, ele custava R$52 mil, as 2 ampolas, né? E que as pessoas valorizem, procurem a Defensoria, que os órgãos também que olhem para a Defensoria Pública, ajude eles têm mais projeto, ajudar eles nos projetos deles, tá entendendo? Como o governador abraçar a Defensoria, o presidente olhar para a Defensoria Pública, né? Porque eles são as pessoas que olham para a humanidade, a Defensoria Pública. O que eu peço é isso. E os órgãos que são aí competentes do Ministério, de coisa, olhem para a Defensoria Pública, porque eles são as pessoas que olham para a humanidade. Sim, com coração. Eles trabalham com coração e com amor e com carinho. Eles não importam o que é sol quente, eles não importam se está chovendo. Você que não conhece, não tem conhecimento, não sabe o que é a Defensoria Pública, é um órgão muito bom, ele vai te ajudar, não vai te cobrar absolutamente nada, vai correr atrás para você. Se é uma medicação que ela pode custar de 5 a, digamos, a 100 mil reais, ela dá um jeito, tá? Você vai conseguir através da Defensoria Pública, porque ela consegue para você, tanto faz se é a medicação como uma cirurgia, tudo o que você precisar na área médica, com certeza a Defensoria Pública está para te servir e ela te serve muito bem. Histórias como a de seu Domingos e da dona Joelma fazem parte do cotidiano das Defensorias Públicas Estaduais e do DF, que realizam mais de 15 milhões de atendimentos jurídicos por ano. Onde há Defensoria, há Justiça e Cidadania. Uma iniciativa da Associação Nacional de Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP. Já encaminhando aqui para encerrar, agradeço. Aproveitando aqui o vídeo, nobres deputados, deputada, serviço público de qualidade.
embora o órgão recentemente seja o mais recente do sistema de justiça, a atuação da Defensoria Pública Catarinense tem se destacado perante a sociedade. E aqui eu também peço um minutinho só para falar sobre, no âmbito nacional, o Conselho Nacional do Ministério Público realizou 2 pesquisas, em 2014 e depois em 2017. A última, em 2017, foram ouvidas mais de 5.000 pessoas em todo o Brasil. Essa pesquisa apontou que 92% das pessoas que avaliaram a Defensoria Pública em primeiro lugar, como muito ou importante, ou muito importante das instituições. E a Defensoria Pública ficou à frente em instituições relevantíssimas no Estado, como o próprio Ministério Público e a Polícia. Ou seja, a população reconhecendo o trabalho feito pela Defensoria Pública. Eu não sei se eu tenho tempo para passar mais um vídeo curto, que faz referência à nossa campanha desse ano, e já vou me encerrar. Lutar por uma sociedade inclusiva e anticapacitista é o objetivo de defensoras e defensores públicos. O trabalho busca garantir às pessoas com deficiência uma vida independente e autônoma, com efetivação sem barreiras dos seus direitos. Defensoria Pública, em ação pela inclusão. Uma iniciativa da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP. Nobres deputados, deputada Carminati, a presença da DPE forte e valorizada é uma decisão de Estado e que pode efetivamente existir. O apoio da Assembleia Legislativa é fundamental. A gente agradece imensamente todo o apoio que essa Casa deu à Defensoria Pública e conta ainda mais com apoio para outras demandas para a expansão da Defensoria. Pois onde há Defensoria, a Justiça e cidadania. Vamos dar cidadania não apenas para alguns cidadãos, mas para todos os cidadãos catarinenses. Agradeço, muito obrigado e contem sempre com a Defensoria Pública. Deputada Luciane. Obrigada, presidente. Eu quero cumprimentar todos os deputados, todos que nos acompanham virtualmente, cumprimentar o João, aqui representando a Associação Nacional dos Defensores Públicos, cumprimentar todos os defensores e a nossa ouvidora, que aqui representam muito bem a Defensoria de Santa Catarina. Quero apenas resgatar, João, que eu era acadêmica do direito quando, na UNO Chapecó, nós iniciamos um movimento, e a Cida lembra muito bem que coordenou isso, né? Os acadêmicos do direito da UNO Chapecó foram protagonistas para a gente fazer esse levante para Santa Catarina também ter o serviço da Defensoria. Lembrando que Santa Catarina foi um dos últimos estados do país a implantar aquilo que está na nossa Constituição de 88, que é a Defensoria Pública. E eu sempre afirmo o seguinte, em primeiro lugar, a gente precisa conhecer para a gente não ter uma visão equivocada das coisas. E aí eu quero fazer um pedido para os deputados aqui presentes que visitem as defensorias, vão conhecer os núcleos da defensoria. É a melhor coisa que a gente pode fazer para ter o retrato real da sua região. A Defensoria de Joinville, a Defensoria de Criciúma, a Defensoria de Chapecó, a Defensoria de Lages, a de Florianópolis, só para a gente ter uma ideia do grande trabalho que é feito. Lá em Chapecó, por diversas vezes, inclusive, tem fila de pessoas para serem atendidas pela Defensoria. Então, a Defensoria hoje, ela é o acesso à justiça para quem mais precisa. Para quem tem uma renda alta, talvez a Defensoria não seja importante, porque tem o seu escritório jurídico contratado, tem o seu advogado que paga todo mês. Agora, o pobre, quando precisa de um medicamento, quando precisa resolver uma questão familiar, quando precisa ter acesso à creche, quando precisa os seus direitos básicos, não tem como custear, é a Defensoria que abre as portas. Então, eu quero dar os parabéns aqui para os 10 anos da Defensoria. Muito obrigada, parabéns mais uma vez. Aos defensores, analistas e técnicos, a equipe toda. Obrigada. Presidente, deputado Jair Mioto. Pois não, deputado Jair. Senhor presidente. Presidente Egídio, eu quero parabenizar o João. Ontem recebi a visita dele e também do Renan.
pelo excelente trabalho que eles têm feito. A nossa Defensoria do Estado é a terceira com menos quantidade de servidores do país e, no entanto, é a quinta com maior atuação junto ao Judiciário. Fazem um trabalho de excelência. Esse projeto de inclusão também das pessoas com deficiência é algo excepcional aí para o nosso Estado. E também, senhor presidente, apresentei um projeto de lei que os cartórios, quando do registro das crianças, informem ao Judiciário quando não há o registro do pai, porque isso vai ajudar a Defensoria Pública nos processos de pensão alimentícia, de identificação da paternidade também. E, então, parabenizar aí toda a equipe e que eles possam continuar fazendo esse trabalho. E como muito bem falou a deputada que me antecedeu, é só quem realmente precisa, só quem realmente está numa situação de vulnerabilidade social que sabe o valor que tem o acesso ao judiciário. E aqui na casa, inclusive, nós temos um ponto, né, uma sala da Defensoria Pública que tem ajudado muitas pessoas. Eu, como deputado, tenho sido testemunha de muitas pessoas que nós temos encaminhado e que têm conseguido o atendimento gratuito. Então, parabéns ao João, ao Renan, a toda a equipe aí da Defensoria Pública, que tem o nosso total apoio pelo trabalho social que eles fazem, o trabalho de excelência. Parabéns, Deus abençoe. Obrigado, deputado Jaime Otto. Com a palavra, o deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, queria cumprimentar toda a equipe da Defensoria Pública, não só pelos 10 anos, né, porque é uma data simbólica, 10 anos, mas principalmente pelo trabalho, né, que é desenvolvido por toda a equipe, envolvendo os defensores e todos os demais servidores, né, que fazem parte. Ao longo desse tempo, também, muitas ocasiões aqui, a gente acompanhou desde o começo, desde a implantação, muitas vezes vocês estiveram aqui também buscando garantir também os espaços, a sua estrutura, a necessidade, já foi dito aqui pela deputada Luciana, né? Santa Catarina foi um dos últimos estados a implantar a Defensoria Pública, mas fazem um trabalho importante. Eu desejo que esse trabalho continue sempre mais forte, defendendo realmente aqueles que não têm, às vezes, o acesso à justiça, não têm recursos, não têm condições financeiras, né, de contratar seus advogados. Eu diria assim que a Defensoria Pública na área jurídica é o que o SUS é na área da saúde, ou seja, oportuniza que aqueles que não têm acesso por falta de recursos financeiros possam ter. Então, parabéns, doutor João, em seu nome a toda a equipe de todo o Estado que faz trabalho bacana e brilhante e continue assim fazendo esse trabalho. Muito obrigado. Deputado Fernando. Doutor João, todos os amigos defensores públicos, analistas, técnicos, toda essa grande equipe que nesses últimos 10 anos tem oferecido e dado a oportunidade da defesa do direito para as pessoas mais vulneráveis, tanto na questão individual quanto na questão coletiva. Então, quero parabenizá-los. Eu tenho uma vivência com a Defensoria Pública desde que fui presidente da Câmara de Vereadores de Joinville. Então, muitas vezes, a gente se sente, como parlamentar, limitado pelas questões das pessoas mais vulneráveis, principalmente saúde e educação. E as pessoas, o primeiro sujeito público, agente público que eles procuram é o vereador, é o deputado. E muitas vezes eu tive a oportunidade de apresentar a Defensoria Pública para essas pessoas lá na minha cidade de Joinville, e depois o feedback positivo. Depois que a Defensoria Pública entrou em ação, o meu filho está na creche. Depois que a Defensoria Pública entrou em ação, o medicamento voltou para o meu lar. Tive a cirurgia e assim por diante. Então, realmente, o poder público ele é falho, ele é muito falho, em vários sentidos, mas vocês fazem um trabalho fantástico. E muitas vezes esse trabalho fantástico se dá também só pela informação. As pessoas são carentes de informação. Vocês chegam lá, eles não sabem nem por onde começar. Então, a oportunidade que vocês dão a essas pessoas mais vulneráveis. Nós temos problemas sociais gravíssimos no nosso país, mas também no nosso estado. As pessoas costumam dizer que Santa Catarina é a Suíça brasileira. Para alguns é, para outros não é. Para outros é a Zâmbia. São países lá muito vulneráveis. Nós temos cidades em Santa Catarina com IDH muito baixo.
Então, agradeço à Defensoria Pública por essa oportunidade para as pessoas que mais necessitam, que nós precisamos realmente olhar essas pessoas com grande carinho, que é o carinho que vocês olham diariamente. Obrigado. Obrigado também, doutor João. Faço coro à manifestação de todas as senhoras deputadas e senhores deputados. Parabenizo, na sua pessoa, todas as defensoras e defensores públicos do Estado de Santa Catarina, e tenho certeza que o acesso à justiça, principalmente dessas pessoas mais vulneráveis, era antes da Defensoria Pública e agora, com toda certeza, é outro. Sabedor que sou também das dificuldades ainda muito enfrentadas e conto sempre com o apoio desta casa também. Parabéns a todos. Agradeço mais uma vez imensamente todas as palavras, o espaço que é nos dado para a fala aqui na Casa do Povo. Contamos muito com o apoio da Assembleia Legislativa para levar o serviço público da Defensoria Pública para todo cidadão catarinense. Como o nosso slogan diz, onde há Defensoria Pública, há justiça, há cidadania. Um bom dia e, mais uma vez, muito obrigado. Só fazer um convite para que... Pode ser, presidente? Para os defensores, a ouvidora e o João, presidente, junto com os deputados, para a gente fazer o registro nesse momento, ok? Eu só botei a gravata. Irmão. Bom, reabrindo a sessão, passamos agora à ordem do dia. Pedidos de informação. Iniciativa do deputado Dr. Vicente Caro Preso, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do Programa Nacional de Triagem Neonatal, teste do pezinho, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado. Proposição de iniciativa do deputado Emerson Stein, solicitando à secretária de Estado de Saúde informação acerca da devolução de viatura avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência, o SAMU, que foi retirada do atendimento à Foz do Rio Itajaí. Em discussão. Senhor presidente... Pois não, deputado Emerson Stein. Só para salientar sobre esse pedido de informação, é que eu recebi um ofício da Secretaria aqui de Porto Belo, falando sobre essa situação, onde foi retirado aí o Estado de Santa Catarina, deve ter sido na gestão passada, uma SAMU avançado, de serviço avançado, que foi retirado da região da ANF. Fazia parte da região
da Foz do Rio Itajaí, e aí já foi realizado esses pedidos para retornar, inclusive a coordenação do SAMU regional, através do Dr. Lucas Morassoni, já fez esse pedido para a Secretaria de Estado, e a gente quer informação para saber o que aconteceu e por que foi retirado esse serviço móvel aqui da Foz do Rio Itajaí, ou seja, da região da ANFRE. Certo, presidente? Muito obrigado. Ok, em discussão ainda. Não havendo quem queira mais discutir, em votação, está aprovado. Moções. Moção 935/2023, iniciativa do deputado Napoleão Bernardes, manifestando aplauso ao Procurador-Geral de Justiça, senhor Fábio Trajano, pelo financiamento do projeto que publicou o acervo histórico do DOI Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado. Moção 936 de 2023, iniciativa do deputado Maurício Peixe, manifestando aplauso ao delegado da 7ª Delegacia da Polícia Civil do município de Joinville, senhor Vinícius Ferreira, e aos delegados regionais, senhor Rafael Ross e senhora Tânia Arada, pela conquista do certificado ISO 9001/2015, em discussão. Em votação, está aprovado. Moção 937 de 2023, do deputado Nilson Berlanda, manifestando aos familiares do historiador senhor Adalberto Dai pesar por seu falecimento, em discussão. Em votação, está aprovado. Moção 938 de 2023, iniciativa do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplauso à senhora Sandra Regina Silvestre, presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado, CRO-SC, pela passagem do aniversário dos sistemas de conselhos de odontologia no Brasil, em discussão. Em votação, está aprovado. Moção 939, 2023, deputado Nilson Berlanda, manifestando aplauso ao diretor do escritório Nazário Advogados Associados, Anderson Nazário, pelo Prêmio Catarinense de Excelência nível 2, em discussão. Em votação, está aprovado. Moção 940, 2023, deputado Nilson Berlanda, manifestando aplauso ao diretor da Agrado com Mimo, senhor Everton Bernardo Soletti, por ter sido uma das empresas vencedoras do Prêmio Catarinense da Excelência 2022. Em discussão. Em votação, está aprovado. Moção 941, 2023, iniciativa do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplauso ao superintendente do Hospital Universitário, professor Polidoro Hernani, de São Tiago, doutor Espiros Cardoso de Matos, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão. Em votação, está aprovado. Moção 942, de 2023, iniciativa do deputado delegado Egídio, manifestando aos familiares do agente de polícia Manuel Pedro da Luz Filho, pesar por seu falecimento. Em discussão. Em votação, está aprovado. Moção 943, de 2023, iniciativa do deputado Matheus Cadorim, manifestando aplauso à diretora e idealizadora da Feira do Livro do município de Joinville, senhora Sueli Brandão, pela realização da 19ª edição do evento. Em discussão. Em votação, está aprovado. Moção 944, 2023, iniciativa do deputado Nilson Berlanda, manifestando repúdio ao presidente da Folha de São Paulo, senhor Luiz Frias, pela matéria veiculada pela jornalista Giovana Madalosso. Em discussão. Em votação, está aprovado. Moção 945, 2023, iniciativa do deputado Maurício Skudlark, manifestando aplauso a Miss Blumenau, Sacha Bauer, por conquistar o Miss Universo Santa Catarina. Em discussão. Em votação, está aprovado. Moção 946, de 2023, iniciativa do deputado Volney Weber, manifestando aplauso aos policiais militares Luan Vaz de Assis e Bruno Vieira de Souza, pelo salvamento de uma criança recém-nascida no município de Florianópolis. Em discussão. Em votação, está aprovado. Moção 947 de 2023, iniciativa do deputado Maurício Skudlark, manifestando aplauso à professora Kátia Lambi Vier, do município de Joaçaba, pelo incentivo à leitura das crianças
e pela exposição literária dos seus 700 livros. Em discussão. Em votação. Está aprovado. Moção 948 de 2023. Iniciativa, deputado Rodrigo Minotto. Manifestando aplauso ao prefeito municipal de São João do Sul, senhor Moacir Francisco Teixeira, e a toda a administração pela realização da 13ª Festa do Colono e segunda-feira agropecuária. Em discussão. Em votação. Está aprovado. Moção 949, 2023, iniciativa deputado Gerry Consoli, manifestando aplauso ao presidente da Associação Brasileira de Promotores de Eventos, a ABRAP, senhor Doreni Isaías Caramori Júnior, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão. Em votação. Está aprovado. Moção 950, de 2023, iniciativa deputado Maurício Skudlark, manifestando aos familiares do policial civil Manuel Pedro da Luz Filho pesar por seu falecimento. Em discussão. Em votação. Está aprovado. Requerimentos. Requerimento 2094 de 2023, iniciativa deputado Camilo Martins, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da antecipação do horário de abertura dos portões da Escola de Ensino Fundamental Professora Marcília de Oliveira, situada no município de São José. Em discussão. Em votação. Está aprovado. Deferimento. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 2089 a 2093 e 2095 a 2128. Comunicação. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 597 a 607. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Consulto se algum colega deputado ou deputada se inscreve para falar. Os que nos acompanham de forma online também não. Bom, então, não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.